Oi, boa noite, gente. Espero que todos estejam bem. Saudade de vocês. Estou vendo uma galera aí que está com as purpurinas coladas ainda, porque a purpurina, depois que gruda, demora uns 3 meses para sair. E que bom que a gente está aqui de novo, né? Depois do carnaval. O tema que eu escolhi para a gente conversar nem é para a gente fazer reflexões, né? É o tema dos profetas. Aí vocês vão dizer, nossa, que coisa exótica, né? O que a Cristiane estava fazendo que foi pensar logo nos profetas? É porque eu gosto de saber de onde que a gente veio, né? Para a gente poder pensar, para ver para onde que a gente vai e se a gente está indo para onde a gente tem que ir na velocidade certa. Então, assim, para a gente saber de onde que a gente veio, né? A gente é legal a gente procurar saber como é que era, né? Antes de Jesus encarnar, né? Como é que era aquele lugar onde ele encarnou, quais eram as tradições daquelas pessoas, quais eram as crenças daquelas pessoas, porque nisso a gente também vê todo o cuidado que a espiritualidade tem e toda a organização que a espiritualidade sempre tem, para que tudo aconteça da forma como está previsto, né? Então, quando a gente vê, vai estudar, né, vai dar uma lida sobre essa questão dos profetas, a gente vê que desde muito antes de Jesus encarnar aqui, aquele lugar, aquelas pessoas, aquele povo já estavam sendo preparados para a vinda de Jesus e para ouvirem o que Jesus tinha para dizer, né? E aí, como é que a espiritualidade fez isso? Uma das formas que ela escolheu para fazer isso foi mandar outros espíritos, né, antes de Jesus encarnarem na Terra e, e irem trazendo um pouco das ideias que Jesus mais tarde ia trazer de uma forma mais completa, né, de uma forma mais maravilhosa, porque como Jesus não veio outro para cá. Então, eu estava lendo, já tem algum tempo que eu fico estava dando uma olhada na Bíblia, porque eu não assisto novela, mas eu leio a Bíblia, eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Tem uns enredos maneiros, ninguém precisa assistir novela, é só ler a Bíblia que vai ver. A que eu gosto é essa aqui, ó, Bíblia de Jerusalém, das edições paulinas, porque ela tem a tradução dela é boa e ela tem muitas passagens assim, de explicação das coisas. E aí a gente sabe que no Antigo Testamento tem os livros dos profetas, né? São vários profetas, Isaías, enfim, tem um monte deles aí, que eu não decorei. E nessa Bíblia de Jerusalém tem uma introdução que fala sobre essa questão do profetismo, fala o que eram os profetas naquela época, né? Qual era o papel que eles tinham naquela religião entre os hebreus, o que eles vieram fazer e como que eles agiam. E aí a gente vê que, em alguns trechos, né, dessa introdução, dessa explicação que tem aqui, ele já tem logo uma definição de profeta, né? E a gente lendo a Bíblia, a gente lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente lendo os livros da doutrina espírita e outros livros sagrados, a gente vê que não tem diferença. Então já é uma lição que a gente tira disso aí. Porque assim, as pessoas que brigam porque o livro delas é melhor do que o nosso, a gente que briga porque a gente acha que o nosso livro é melhor do que de outras pessoas, né? Que o nosso livro é mais sagrado, é mais correto, enfim, onde está a verdade. A verdade está em todos eles. O lance é a interpretação dos homens, né? Que a gente sabe que muitas vezes é feita de acordo com interesses de ocasião. Então, assim, lendo aqui, a gente vê logo que tem uma definição de profeta que é assim: o profeta é o mensageiro e intérprete da palavra divina. Ora, isso tá colocado também, por exemplo, no livro de Herculano Pires, que ele fala num capítulo sobre os profetas, o livro chamado O Espírito e o Tempo. Então, a mesma coisa que está dita aqui está dito no livro de Herculano Pires. Então, a gente já pode ver aí que essas brigas e discussões que às vezes acontecem, né, entre as pessoas, de que essa compartimentação do pensamento, da religião, da filosofia, seja lá como se queira chamar, é uma coisa muito humana, né? Porque, na verdade, o ensinamento, o fulcro, o conteúdo é o mesmo. E aí, Herculano Pires ele fala que os profetas nada mais eram do que médiuns, né? E aí, o que faz muito sentido.
Primeiro porque todo mundo é médium, né? A gente já sabe disso. Todos nós somos médios, e médium é uma condição orgânica. A gente desenvolve ou não, tem certos requisitos e tal, mas todos nós somos médios. De uma forma ou de outra, a gente sempre exerce a nossa mediunidade, às vezes mesmo sem saber. E aí ele fala, bom, os profetas, na verdade, eles eram médios. E aqui, nessa introdução aqui da Bíblia, eles falam, nessa introdução aos livros dos profetas, está dito, né, que o profeta ele é o mensageiro e intérprete da palavra divina. Isso era o pensamento, né, da religião naquela localidade, naquele tempo, e a gente vê que isso até hoje se mostra verdadeiro, né? Que eles têm a consciência da origem divina da sua mensagem, ou seja, eles sabem o que eles estão transmitindo, algo que veio de algum outro lugar, que veio da divindade, que veio de Deus, que veio de uma força maior. Então, eles sabem disso, né? E que essa palavra é imposta a eles, ou seja, eles não podem deixar de dizer, eles não podem deixar de falar, eles não podem deixar de transmitir essa mensagem, que vem do mais alto, que vem do Criador, que vem do Eterno, que vem de cima, que vem de Deus. Então, isso também combina muito com o que a gente vê, né, com relação... A gente entende mais um pouco da doutrina espírita, porque é a que a gente estuda, né? Então, a gente vê que realmente a revelação divina, ela vai chegando aos poucos, mas ela vai chegando de forma irresistível, né? Então, ainda que alguns que recebam essa tarefa, né, de revelar alguma coisa, de trazer alguma palavra através da mediunidade, né, ou através do exemplo, ou através de uma experiência específica de vida, não façam isso por questões da Terra, que às vezes acontece, né? A gente vem aqui cheio de planos, na hora que a gente encarna, a gente assume um monte de compromisso, a gente vem cheio de plano, mas na hora que encarna, a gente cai no mundo, é o mundo material, às vezes a gente ainda não tem força suficiente para escapar, né, da dimensão material do mundo, e a gente se perde e a gente deixa de fazer o que a gente veio fazer aqui, né? Então, isso acontece muito. Mas aí a gente volta, a gente tem outras oportunidades para fazer isso. Então, assim, o trabalho que a gente tem que fazer, a gente vai fazer. Pode ser que a gente perca um tempo, não faça quando era para ter sido feito, mas a gente volta e faz. E também a espiritualidade tem o plano B, o C e o D, né? Então, se aquela pessoa que veio para desempenhar aquele papel, não consegue fazer, já tem o outro que faz, né? A gente viu, pô, Kardec veio, fez aquilo tudo que ele fez, né? Escreveu os 5 livros e teve aquela comunicação toda com os espíritos e tal. Ele desencarnou, já tinha Leon Denis, né? E aí e sempre tem alguém. Então, é, é isso que acontece, né? E aí, continuando aqui nessa introdução ao livro dos profetas aqui na Bíblia, é dito o seguinte, que em certo momento eles foram chamados por Deus, a cada um ao seu modo, né? O chamado vem de formas diferentes para as pessoas diferentes. E isso acontece até hoje, com todos nós aqui, né? Só o fato da gente estar aqui reunidos hoje, numa tela, né? Depois de... A gente já está aqui há uns 3 anos, mais de 2 anos, falando sobre o Evangelho, falando sobre Jesus, 3 anos, né, Rose? Remotamente, porque a gente teve que fazer isso por causa da pandemia, mas o fato de a gente estar aqui reunido às 6h30 da tarde de uma segunda-feira, 47 pessoas, depois de 3 anos falando sobre isso, né? Mostra que todos nós recebemos algum tipo de chamado, que vem de alguma forma. Às vezes é pela necessidade, às vezes é pela dor, às vezes é uma doença, às vezes é vontade de servir, às vezes é curiosidade, às vezes estava passando por aí, viu uma porta aberta e entrou, nem sabe por quê. Mas o chamado, ele sempre vem para todo mundo, né? E por que eu estou falando isso tudo? Porque nós sabemos que todos nós, encarnados, temos alguma tarefa a cumprir, temos alguma missão a cumprir, temos algum trabalho a fazer para que a Terra progrida, né? A gente sempre fala isso, a gente está numa fase de transição, a Terra vai ser mundo de regeneração, mas a gente está aqui para fazer esse trabalho, né? A Terra é um planeta, é feito de pedra, sei lá, de água, de ar, de tudo, dos componentes químicos. Ela vai continuar sendo a mesma Terra. O planeta é o planeta. Quem é que vai transformar esse planeta num planeta regenerado? Somos nós que estamos aqui, né? Encarnados, e aqueles que vierem depois de nós, e que, se Deus quiser, que nós quando voltaremos para cá, para continuar fazendo esse trabalho. Então, assim como os profetas daquela época, de antes de Cristo, e tem de 500 anos antes de Cristo, de 1000 anos antes de Cristo, começaram a fazer esse trabalho, e tinham uma missão, e tinham uma tarefa, e a gente tem essa mania de achar que sempre vai vir alguém, né, tipo,
com efeitos especiais do Spielberg, e vai aparecer, e vai falar uma coisa, e vai convencer todo mundo, e vai acabar com todos os problemas, e todos irão entender na mesma hora. A gente fica esperando um acontecimento, né? Uma pessoa, um espírito maravilhoso, purpurinado e tal. Tem alguns, né? A gente tem aqui Divaldo, Chico Xavier, a gente tem Vigande, a gente tem, sei lá, o Dalai Lama, a gente tem um monte. Mas a gente ainda tem esse condicionamento de ficar esperando um grande acontecimento, uma pessoa que a gente vai, na hora, identificar como sendo um dos enviados de Deus para trazer uma solução que, na verdade, está com a gente. Todos nós somos essa pessoa. E a gente não tem mais necessidade desse tipo de profecia espetaculosa, né, que necessitava naquele tempo, às vezes, de alguns fenômenos físicos para que as pessoas pudessem acreditar. A gente nem faz mais. O espiritismo no início tinha fenômenos físicos, né, mesa girante, barulho, tinha muita, enfim, materialização e tal. A gente agora nem não tem mais isso. Por que a gente não tem mais isso? Porque a gente não precisa mais disso, né? A gente já está num nível de evolução e de entendimento que a gente já consegue compreender as coisas, os ensinamentos, sem precisar de nenhum tipo de efeito especial. Aí, continuando aqui, tá dito que os profetas, o que caracterizava um profeta naquela época, né, não era só o que ele dizia, mas eram as suas ações, né, a sua vida. Tudo era considerado uma profecia. Então, o modo como a pessoa vivia, o que a pessoa fazia, como ela fazia, isso tudo era o conjunto da profecia. Isso era o conjunto da mensagem que aquele profeta tinha vindo trazer para a Terra. E não só a palavra, né? E aí, se a gente parar para pensar 5 minutos, a gente conhece pessoas que dão um exemplo, muitas vezes pelo silêncio, né? Muitas vezes pelos seus atos, pela sua vida. E não precisa ser gente famosa, não. A gente conhece gente, eu estou vendo gente aqui nessa tela, não estou vendo todo mundo, que a galera tem vergonha de ligar a câmera, mas eu estou vendo o nomezinho de um monte de gente aqui. E vocês sabem de quem que eu estou falando, cada um sabe que eu estou falando de você, que são pessoas que demonstram na sua vida, né, o dom da profecia, nesse sentido de que a sua vida, o seu agir, né, o seu modo de estar nessa terra é a própria profecia, é a mensagem em si, é o que é para ser dito e mostrado, né? E por que eu estou falando isso? Porque a gente, mais uma vez, a gente fica esperando que aconteça uma grande situação com uma pessoa com luzes coloridas e trovões e relâmpagos e a terra irá tremer e não sei mais o quê, quando às vezes do nosso lado a gente convive com alguém que seria considerado um profeta se tivesse lá encarnado naquele tempo lá para trás, aqui que a gente está falando desses livros dos profetas aqui da Bíblia. E por que eu estou falando isso? Porque a gente perde tempo, a gente perde muito tempo, porque a gente tem esse condicionamento, né? Provavelmente a gente estava lá nessas épocas, né? A gente estava encarnado nessas épocas, que as profecias precisavam ser ditas dessa forma e precisavam acontecer dessa maneira. E às vezes a gente traz esse condicionamento de uma forma inconsciente, né? E como a gente também tem essa tendência muitas vezes de esperar que as coisas sejam postas para nós e que elas sejam trazidas para nós e que elas sejam apresentadas para nós e que a salvação vai vir de fora, vai vir do alto, vai vir de alguém, a gente fica esperando um acontecimento, a gente fica esperando um fato, a gente fica esperando uma mensagem, um treco, que na verdade está em nós, né? Porque assim, nós estávamos lá, nós estamos aqui. Se o trabalho daqueles profetas, daquelas eras todas, né, era ir preparando a humanidade para o progresso, né, até que ela pudesse receber naquele local específico a vinda de um espírito que é o mais iluminado, que já botou o pé aqui, que era Cristo, Jesus Cristo, né? E se a gente está encarnado agora numa fase de transição da Terra, a gente está só esperando, né? A gente está esperando, que Cristo voltar para cá para falar tudo de novo que ele já falou. E se a gente for ler a Bíblia, né? Se a gente for ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê que tudo que existe uma progressão nas coisas. Que assim,
que existe movimento, né? O universo ele está sempre em movimento e ele está sempre em progresso. Ele não anda para trás, ele não fica parado. Quem fica parado somos nós. Então, a gente vê nitidamente que no planejamento da espiritualidade para o nosso planeta, né, para as etapas de evolução do nosso planeta, ou seja, para as etapas de evolução dos espíritos que encarnam nesse planeta, existe um planejamento de situações e de acontecimentos progressivos. Então, se a gente ainda está esperando que aconteçam coisas nos moldes que aconteceram no início do Espiritismo, ou quando Jesus veio, os milagres, né, muito patentes, né, muito grandiosos, ou alguém que traga uma mensagem como aqueles profetas traziam para aquelas pessoas naquele tempo, a gente está perdendo tempo, na verdade, né? Porque a gente está deixando de considerar que a marcha é uma marcha sempre para frente, e as coisas vão acontecendo de forma de acordo com o nosso nível de progresso, de entendimento e de capacidade. Então, a gente já tem capacidade para fazer as coisas. A gente não precisa mais que as coisas sejam ditas para nós. Nós sabemos o que a gente tem que fazer. Nós sabemos como a gente tem que agir. Nós sabemos o que a gente tem que fazer em nós mesmos. A gente sabe o trabalho que a gente tem que fazer em nós para que a gente possa progredir de modo que todo mundo possa progredir da mesma forma, para que a humanidade progrida e possa se conectar com uma espiritualidade mais elevada, né, um nível de consciência mais elevado, para que o nosso planeta seja um planeta de regeneração e só receba espíritos cujo nível de consciência, de entendimento, de progresso, de evolução é mais elevado. E tomara que sejamos nós esses espíritos. Porque a gente também não precisa ficar preparando a casa para virem outros morar nela, né? A gente tem que cuidar da nossa casa, preparar a nossa casa para que a gente possa voltar para ela numa situação melhor, né? Ninguém gosta de construir uma casa maravilhosa, com piscina, cobertura, sauna, salões, ar-condicionado central, principalmente nesse forno que está o Rio de Janeiro ultimamente, para que, quando a casa está pronta, toda linda, maravilhosa, a gente se muda lá para debaixo da ponte e construiu para outra pessoa morar, porque a gente acha que o outro é melhor do que a gente, que ele que tem direito àquela casa bacana. E a gente não tem, porque a gente tem que morar embaixo da ponte, porque realmente a gente não sabe ainda ligar, a gente não sabe ligar o ar-condicionado, a gente não sabe como é que faz para ligar a bomba da piscina, a gente não sabe, a gente não tem perna para subir para o segundo andar, para ir lá para a cobertura. Então, realmente, a gente vai ter que morar embaixo da ponte, porque é lá que a gente tem condição de morar, porque a gente não sabe, a gente não tem condições de estar num lugar melhor do que aquele, né? E aí, continuando aqui, por isso que é muito bom a gente ler essas coisas, né? Porque às vezes a gente tem uma tendência também de falar, vou ler coisas modernas, vou ler só coisas que vieram, né, do Espiritismo, né? Não vou ler a Bíblia, não vou ler o Velho Testamento, não vou ler os profetas e tal. Se vocês forem ler esses livros dos profetas, e aí eu fiz um treco, eu falei, espírito, já sei, vou falar sobre isso na segunda-feira. Então, eu vou sortear aqui, dentro dos livros dos profetas, um trecho aqui qualquer que vai ser o que eu vou usar para falar lá no negócio do Aliança na segunda-feira. Aí eu abri o trecho, caiu lá, Baruque. Eu falei, caraca, quem é Baruque? Não sei, nunca ouvi falar, não sei quem é. Aí fui pesquisar quem era Baruque. Baruque, ele escreveu aqui um dos livros que está dentro dos livros dos profetas. Dizem que ele, na verdade, não foi ele que escreveu, foi o profeta Jeremias, que estava preso na época. Por isso que é bom a gente também saber as coisas da história. Aí eu falei, bom, não vou pegar o mais famoso. Aí fechei de novo, aí abri outra vez, caiu aonde? Baruque. Eu falei, tá bom, beleza, entendi, vou ler esse negócio, vou ver o que está escrito aqui, que é alguma coisa que eu tenho que comentar lá com o pessoal, que eu tenho que pensar sobre isso também. Se vocês pegarem a Bíblia, né, aqui nos livros dos profetas, e forem ler essa parte que Baruque escreveu, seja ele, ou tenha sido ele, ou tenha sido Jeremias, que estava preso na ocasião, vocês vão ler que os problemas, né, o que ele está profetizando aqui, a palavra que ele está trazendo, né, a comunicação que ele está trazendo para as pessoas é exatamente a mesma. Isso aqui foi de 500 e tantos anos antes de Cristo, né? Nessa época, os judeus estavam no exílio, né? Tinha
já tinha tido lá a destruição do templo, né? Eles estavam fora da terra deles. Leiam aqui o que está escrito lá, eu não vou ler porque é um negócio meio grandinho, mas assim, são os mesmos problemas e são as mesmas soluções, né? Então, assim, quais são os problemas? Olha, vocês perderam o seu lugar porque vocês não praticaram a palavra de Deus, porque aí, lógico, naquela linguagem simbólica daquela época, e era a linguagem que as pessoas compreendiam, que era, isso foi um castigo de Deus. A gente já sabe hoje em dia que Deus não castiga ninguém, óbvio, que ele é um pai amoroso, né? O que acontece na nossa vida é simplesmente o efeito das nossas próprias escolhas, né? A gente já sabe disso, a gente conhece a lei de causa e efeito. Mas lá está escrito, porque vocês estão sofrendo porque vocês não cumpriram os ensinamentos que foram transmitidos pelos profetas, vocês foram exilados, foram escravizados, perderam o templo porque vocês ficaram ligados no que não tinha valor, né? Nas formas, na riqueza e tal. Gente, é igualzinho hoje. Vai ler o treco aqui de 500 e tantos anos antes de Cristo. Quantos anos tem isso? Tem mais de 2000, né? Aí vai ler os outros livros dos profetas, é tudo igual. Os problemas são os mesmos e as soluções são as mesmas, né? Aí, não satisfeitos, vê isso tudo, aí veio, preparou todo o terreno, muito bem. Por que explica isso aqui também, né, na introdução aos profetas aqui na Bíblia? Por que isso aconteceu? Quem eram essas pessoas, né? Esses profetas? Eles eram todos, acreditavam no Deus único, e a gente sabe que Jesus encarnou, né, entre os judeus, porque eles já eram um povo que acreditavam no Deus único. E por que eles acreditavam no Deus único? Né? Porque os profetas, né, professavam isso, que naquele tempo tinha aquele lance do politeísmo, e os vários deuses, né, que existiam, eles eram um retrato das fraquezas humanas, né? Se vocês forem ver até na mitologia, os deuses têm características humanas. Então, eles odeiam, eles amam, eles se vingam, eles gostam de ouro, de sacrifícios e de oferendas, não sei o quê. Então, assim, para que viesse Jesus para explicar, né, que existe que existe Deus, ou a força, como se queira chamar, né? Ou uma força maior, ou a origem de tudo, ou a energia máxima, qualquer nome que se dê, mas que existe uma fonte única e primeira e original e originária de toda a vida e de tudo que existe. Para Jesus explicar isso, as pessoas foram tendo que reconhecer ou se acostumar ou acreditar que só existe um Deus e ver que aqueles outros deuses, na verdade, eram só representações, eram projeções dos próprios seres humanos, né? Porque a gente já estudou na Gênese e já estudou no Evangelho quais são os atributos de Deus, né? E nenhum desses atributos estava ali naqueles outros vários milhares de deuses que tinham na época do politeísmo. Por quê? Porque aqueles deuses eram um retrato das pessoas, né? Com as fraquezas humanas e tudo mais. Então, a gente vai lendo isso, e aí a gente vai vendo que a gente está na mesma situação que eles. Aí a gente pensa, mas então será que Deus vai mandar mais alguns profetas aqui para ver se a gente aprende? Eu não sei. Ele fica mandando, né? Ele manda, né? Como eu falei, todos nós, né? Alguém, a pessoa que está aí do seu lado, uma pessoa que você conhece, você, eu, todos nós, a gente está aqui numa missão, né? Não é numa missão profética daquele jeito né, que era naqueles tempos atrás, porque isso não é mais necessário. Até porque se a gente começar, né, de repente, se a gente for agir como os profetas antigos agiam, a gente vai ser preso, vai ser internado, vão querer dar uns remédios para a gente, tá doido, o Cristiano está variando, sabia que ia dar esse negócio, ficar estudando negócio de espiritismo, não sei o quê, né? A gente não precisa mais disso. E não é para ser assim, né? A gente não tem que ser convencido pelo espetáculo, ou pelo misticismo, ou pelo oculto, ou pelo que é secreto. Não é uma confraria, a gente não precisa de uma revelação que uma pessoa só possui. A gente não precisa de ninguém para falar a verdade para a gente. A gente já conhece a verdade, está no Evangelho, né? A gente teve Moisés, teve Jesus, teve o Espiritismo. Aí tem uma galera que acha, não, então tá, então nós somos os profetas atuais, os espíritas. Se não escutarem a gente,
se não escutarem a nossa verdade, se não agirem do jeito que a gente está falando, que é o que está escrito ali no Pentateuco de Kardec, não tem salvação. Porque se a gente for recorrer aqui à Bíblia, a gente vê que os profetas daquele tempo, eles sempre falavam do castigo, né, do pecado e tal, mas eles sempre falavam da salvação. Sempre. Não tinha situação que fosse, acabou, está ferrado, vai para o inferno queimar para o resto da eternidade. Não existia isso. Eles traziam uma mensagem de salvação, né? E aí a gente pensa, então tá lá, está no Evangelho segundo o Espiritismo, que o Espiritismo é a terceira revelação. Então, nós somos os profetas do Espiritismo, nós somos médios, nós somos estudantes da doutrina, nós fazemos palestras, nós trabalhamos no centro espírita, nós somos espíritas, a gente frequenta lá. Então, é através do que a gente fala que o treco vai dar certo agora. Não, né? Aí a gente está fazendo a mesma coisa que as pessoas daquela época. Né? Vai ler a carta de Baruch. Por que deu a droga lá toda? Por que naquele tempo que ele escreveu, aquele povo estava sofrendo? Porque achava que a única verdade era a verdade deles, porque se apegava ao orgulho, porque não dava valor ao que tinha valor, né? É a mesma coisa. Então, a gente tem que ler essas coisas, porque tudo isso é alerta para a gente não repetir a história. E se vocês forem ver, a história se repete direto, direto. Os mesmos erros. A gente não tem guerra na Terra. Olha quantos milênios tem guerra. A gente está em pleno século XXI e tem guerra. As pessoas estão lá, vai lá com um treco e mata o outro, né? Aí a gente fala assim, a gente acredita num Deus único. Nós não somos mais politeístas. Não sei, não somos, não? Para pensar, né? A gente não professa, a gente não faz sacrifícios a outros deuses. E o poder, e o dinheiro, né? E a riqueza, e a beleza, e a juventude, e a mágoa. A gente faz altares para a mágoa. A gente faz altares para o ressentimento. A gente não perdoa, né? Então, isso não são os mesmos, não poderiam ser considerados ou interpretados ou vistos como aqueles outros tantos deuses que existiam naquela época, que eram só representações, né, das características humanas e que tiravam a atenção das pessoas do Deus único, da mensagem dele e do caminho que ele estava mostrando, que era o caminho que leva à salvação, que eles chamavam naquela época, que é o que a gente chama de progresso, que é o que a gente chama de consciência, que é o que a gente chama enfim, né, de conhecimento e de evolução. Né? Então, assim, a gente acredita num Deus único, mas a gente age como se a gente acreditasse num Deus único, a gente age como se a gente se dedicasse a fazer o que este Deus único nos disse que seria bom fazer, para que a gente possa chegar a ele mais rápido, né? Ou para que a gente possa reconhecer a presença dele dentro de nós. Talvez não. Talvez a gente continue agindo como aquelas pessoas lá de 500 e tantos anos antes de Cristo e depois, quando Cristo veio e tal. Né? Então, assim, será que a gente fez um altar para o trabalho, né? A pessoa, eu estou falando de mim mesmo. A pessoa trabalha 24 horas por dia, arruma um monte de coisa para fazer, não sei o quê, porque aquilo ali, porque será que o meu Deus é o trabalho? Então eu não acredito no Deus único, já acredito em mais um trabalho. Eu fiz um altar para ele, né? Será que eu não fiz um altar para as minhas próprias certezas, que eu tenho as minhas certezas, eu não quero mudar, eu não quero escutar mais nada. Se eu escuto o outro, eu acho que o outro está errado, porque eu que estou certa. Então, será que eu não fiz um altar para as minhas certezas? Então, isso daí não é um Deus que eu estou lá professando, e todo dia eu boto uma oferenda lá naquele altar, porque eu falo, eu tenho certeza que isso aqui é assim, não adianta ninguém me falar. Né? A gente não fez um altar para os nossos preconceitos, né? Para a nossa visão estreita das coisas e das pessoas. Né? Então, será que a gente que está aqui achando que deu uma evoluída maneira, né? Porque a gente sabe, Jesus é o nosso modelo e guia, nós acreditamos, nós estamos aqui porque a gente acredita em Deus e a gente sabe, né, essas coisas todas que a gente já sabe. Será mesmo que nós não continuamos sendo politeístas nesse sentido, de que a gente não vive para um único Deus, não vive para a sua mensagem, não vive para reconhecer esse Deus nas outras pessoas, reconhecer esse Deus em tudo que existe,
reconhecer esse Deus em todas as oportunidades que aparecem de crescimento na nossa vida, mesmo as difíceis, porque normalmente são nas difíceis que a gente consegue dar um passo adiante, porque a gente não está ainda acostumado com a moleza, né? Então, se vê um negocinho fácil, a gente já nem, não, isso aqui não. Isso aqui já sei, não quero. Aí tá, vai vir coisa mais difícil, né? Então, será que a gente está, a gente já está, a gente acha que aquele negócio dos profetas é uma velharia, né? Que agora nós somos modernos. Será que a gente é moderno mesmo? Será que a gente é moderno? Será que nós somos pessoas do século XXI? É uma reflexão que eu faço quando eu leio essas coisas, né? E aí, né, segue, a gente não tem mais tempo, né? Eu já falei, acho que 30, 40 minutos, já é mais ou menos o tempo que eu tenho para falar. Mas tudo isso é para dizer que, se a gente quer evoluir, e se a gente acha, como a gente acha, que a gente está aqui na Terra, numa época de transição, né? E se a gente tem certeza que o mundo irá fazer essa transição, né? Que a Terra vai evoluir para um planeta de regeneração. E se a gente quer estar nesse planeta, se a gente quer cumprir o nosso papel nessa transição, a gente não pode continuar pensando e agindo como aquelas pessoas de 2000 anos atrás, antes de Jesus vir. E às vezes a gente acha que a gente está na modernidade, que a gente já está agindo de acordo com o que Jesus veio dizer, né? E a gente critica os outros e olha nos outros a falta. A gente olha, esse daí não está agindo de acordo com Jesus. Jesus é o meu modelo, meu guia, mas eu estou agindo. Então, assim, se a gente quer, se a gente sabe que tem um papel a desempenhar, se a gente já conhece alguma coisa, né? Se a gente sabe o, o, que o padrão do universo é movimento, é progresso, né? É andar para frente. E a gente sabe que, se a gente não acompanhar, a gente vai ser atropelado e não volta nem mais para cá, porque a gente a gente não vai poder morar na casa de 2 andares com sauna e piscina, a gente vai ter que continuar morando embaixo da ponte, aí vai para um planeta lá que vai continuar sendo de provas e expiações, porque é isso que a gente, né? A gente não tem evolução espiritual para estar no planeta de regeneração. É, e se a gente sabe disso, né? A gente tem que agir, e se a gente sabe, então, que tem esse movimento, que as coisas vão evoluindo, inclusive o modo de agir, inclusive a mensagem, inclusive o modo de fazer as coisas, e a gente continua fazendo as coisas como a gente fazia 2.500 anos atrás, então será mesmo que a gente vai voltar para cá na hora que isso aqui for uma casa com ar-condicionado? A gente vai para um planeta lá de provas e expiações que o verão dura 11 meses, vocês que estão reclamando do calor do Rio de Janeiro, dura 11 meses, e a temperatura média deve ser de 65 graus, com sensação térmica de 150, né? Então, é isso que eu queria trazer, assim, essa reflexão para a gente. Olhando para mim mesma, me parece que eu, e muitas coisas, continuo vivendo como eu devo ter vivido há 2.500 anos atrás. Então, a gente que gosta de fazer resolução de ano novo, e a Sara falou que hoje começa o ano porque já passou o carnaval, né? De repente, uma resolução boa para o ano novo de 2023 é essa. Então, sejamos modernos, né? Não adianta ter iPhone, fazer palestra no Zoom e não sei o quê, né? Porque a gente é moderno, mas a gente não age como se a gente fosse moderno, no sentido de que a gente era para estar fazendo outras coisas mais modernas, né? Para a nossa evolução, para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima, para a nossa contribuição com a humanidade, com esse planeta, e para a nossa contribuição com Jesus mesmo, né? Porque a gente está aqui fazendo o trabalho dele, né? Todos nós estamos trabalhando para ele, porque a gente se ofereceu e a gente ficou amarradão de que ele aceitou a gente como trabalhador, né? Se ele é o governador do planeta, e se o planeta está em uma fase de transição, e se a gente está encarnado aqui, a gente veio aqui para ficar olhando a transição acontecer? Não, a gente veio aqui para trabalhar na transição. E que métodos nós estamos usando, né? E será que nós estamos sendo trabalhadores modernos da transição, ou a gente está querendo ser trabalhador como a gente era 2.500 anos atrás? A gente está querendo fazer sei lá, construir as pirâmides do Egito, né? Com um negócio, quebrando pedra e fazendo escravo e mandando os caras subirem lá, os negócios lá em cima. Pô, aqui no Brasil, cara, eu li outro dia no jornal, né? Toda hora acontece, né? As pessoas mantidas em condições análogas à escravidão. No Brasil, em 2023. Talvez até naquelas vinícolas que a gente gosta de beber o vinho, né?
existem pessoas que trabalham em condições análogas à escravidão. Então, a gente é moderno? Será mesmo que a gente é moderno? Será que nossos métodos são modernos? Será que nós estamos utilizando as ferramentas modernas que a gente já possui? Ou a gente está apegada nas ferramentas antigas que a gente usava quando a gente estava lá há 2.000 anos atrás? Então, sendo esta a reflexão que eu queria trazer, muito obrigado. É tudo que eu tenho para dizer hoje. Eu vou pensar sobre isso, que eu já estou pensando há um tempão. Espero que tenha servido para vocês também. Ainda mais agora que a gente vai voltar para o presencial, não é? Então, sejamos modernos. Né, Sara, minha chefa? Você está sem som, está psicodélica e sem som. Então, vamos para os passos, né, querida? Está na hora. Vamos para os passes. Então, todo mundo aí se colocando numa posição confortável. Quem quiser pegar água para ser fluidificada, dá tempo ainda, vai lá. Quem já está com a sua aguinha aí do lado, vai se colocando numa posição de relaxamento, de olhos fechados. Vê se não tem nenhuma parte do corpo que esteja tensa, né? Nenhum músculo que esteja aí retesado. Tenta colocar, né? Levar os pensamentos, tenta tirar os problemas da mente. A gente sabe que não dá para tirar, mas tenta não se engajar com eles. Se vier algum pensamento aí mais conturbado, deixa ali de ladinho até a gente acabar. De ladinho está na moda, né? Ultimamente nas musiquinhas, então deixa de ladinho ali até a gente acabar o passe. E todo mundo de olhos fechados, vão fazer uma longa inspiração e uma longa expiração, porque esse é um jeito muito bom que a gente tem para se colocar no momento presente, né? Então, vamos lá. Inspira pelo nariz, o máximo que vocês conseguirem, e na hora de expirar pelo nariz, que seja uma expiração um pouco mais longa para esvaziar o pulmão o máximo possível. E assim, Senhor, estando nós aqui, todos reunidos em Teu nome, na noite de hoje, os nossos corações cheios de alegria por essa oportunidade de trabalho, por essa oportunidade do encontro. Nós queremos te pedir que nos acompanhe durante esse momento do passe, que é um momento tão precioso para nós, que é tão importante, que nos traz tanto alento, que nos fortifica para que a gente possa continuar enfrentando nossas batalhas, para que a gente tenha forças físicas e espirituais para continuar nos desenvolvendo, para continuar aprendendo, para continuar o nosso caminho aqui nessa terra. Nesse momento, então, nós estamos elevando nossos pensamentos até Ti, Senhor, sempre mais alto, sempre para cima. Nós estamos, na nossa mente, visualizando um caminho até Ti, seja qual for, para quem fizer sentido, que possa te encontrar numa praia que seja, no campo que seja, no espaço que seja, onde nós temos mais afinidade contigo, onde a gente consegue te sentir mais, é onde a gente está visualizando dentro da nossa mente agora que nós estamos perto de ti, nós estamos te encontrando. E na tua presença, Senhor, nós sabemos que estamos sempre na tua presença, mas nesse momento específico, te sentindo mais próximos a nós, nós te pedimos que essa energia que vem de ti, essa energia de vida, essa energia de força, essa energia da criação, que ela nos envolva e nos preencha. O nosso corpo físico, o nosso corpo perispiritual, o nosso corpo espiritual, a nossa mente, que todos nós sejamos preenchidos por essa energia e envolvidos por ela. E nós te pedimos, Senhor, não pelos nossos órgãos físicos, que nós sabemos que eles também estão sendo envolvidos por essa energia, mas nós te pedimos que os nossos olhos possam ver para além do sentido físico, que a gente consiga enxergar a verdade, que a gente consiga enxergar todas as oportunidades que o Senhor coloca na nossa frente, de progresso, de evolução, de auxílio ao próximo, que os nossos olhos possam te enxergar em todas as coisas e em todas as pessoas. Então, nesse passe, Senhor, nós te pedimos que amplie a nossa visão, e que com essa visão ampliada a gente possa te enxergar em todos os lugares, o tempo todo, inclusive em nós, porque nós sabemos que tu estás dentro de nós somos preenchidos de ti. Nós pedimos também, Senhor, que amplie a nossa audição, para que a gente possa escutar os pedidos de socorro dos nossos irmãos encarnados e desencarnados, para que a gente possa escutar a tua palavra de modo que a gente ouça e escute e compreenda o que está sendo dito, para que através dessa escuta das tuas palavras, da escuta do outro, a gente possa ser capaz de colocar em prática todos os ensinamentos que nós já possuímos, todos os princípios que nós já recebemos,
de Ti, através dos profetas, através de Jesus, através dos Espíritos que continuam nos mandando tantas mensagens. Nós te pedimos, então, Senhor, que amplie a nossa audição, para que a gente possa escutar, para que a gente possa ouvir, para que a gente possa ouvir a nós mesmos, ouvir como nós pensamos, ouvir o que nós sentimos, ouvir onde estão as nossas dores, para que a gente possa trabalhar nelas, para que a gente possa evoluir sempre e cada vez mais. Nós pedimos, Senhor, também que amplie a nossa capacidade de fala, mas não só da nossa garganta e da nossa boca, que a nossa capacidade de falar ela seja ampliada para os nossos atos, que a gente possa viver, Senhor, nessa vida como teus discípulos, que a gente possa viver como teus trabalhadores, que a gente possa viver como aqueles a quem tu confiaste essa tarefa de dar um pouquinho que seja em prol da regeneração desse mundo, da regeneração dessa terra, desse planeta maravilhoso, tanto na forma da natureza, quanto na forma do auxílio aos nossos irmãos que estão encarnados junto conosco. Então, Senhor, que a nossa fala se amplie e que da nossa boca saiam palavras de amor, de compreensão, de fraternidade, e que da nossa boca também possam sair pedidos de socorro, que possam sair pedidos de ajuda, que muitas vezes nosso orgulho não permite que a gente expresse. Então, que da nossa boca saiam coisas úteis para os outros e para nós. Nós pedimos também, Senhor, que amplie os movimentos do nosso corpo, não só de forma a que nós possamos nos transitar aqui nesse planeta físico, mas que os nossos movimentos sejam ampliados a favor do outro, que a gente possa fazer tudo o que é possível para nós, para que os outros possam ter o seu sofrimento diminuído de alguma forma, nem que seja através do ouvido, né, da gente ouvir o que as pessoas precisam conversar, seja através de um pensamento, de uma oração, de um ato, de um exemplo. Muitas vezes as pessoas só precisam de um exemplo, elas estão na dúvida, elas estão numa encruzilhada, elas não sabem para que lado elas vão. Se elas veem a gente agindo de determinada maneira, elas veem ali um exemplo e elas conseguem escolher, e que então, através do nosso exemplo, a gente possa ajudar os nossos irmãos que estão em dúvida a escolherem um caminho que seja melhor para eles, seja mais dirigido a Ti, Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor nos abençoe com a ampliação dos nossos movimentos. Nós pedimos também, Senhor, que a nossa mente ela seja um local de desenvolvimento, de comunicação com o mais alto, de intercâmbio com o mais alto, de intercâmbio com o nosso espírito, de intercâmbio com todos os espíritos que estão ao nosso redor e que estão aqui para nos auxiliar, até com aqueles que sofrem também, na medida que a gente possa auxiliá-los, que a nossa mente nós consigamos disciplinar para que ela possa estar sempre a teu serviço, que ela possa estar cada vez mais a teu serviço e não ao serviço de todos aqueles outros deuses falsos que a gente costuma cultuar, às vezes sem sentir e às vezes nos enganando de que eles virão nos levar até Ti, mas que quando, na verdade, eles só nos afastam cada vez mais da Tua força e da Tua luz. E assim, Senhor, tendo Te pedido todas essas bênçãos, nós pedimos as mesmas coisas para todos aqueles que nós amamos, para aquelas pessoas que nós estamos pensando agora, para aqueles a quem nós não conhecemos, para todos os que sofrem, porque o sofrimento é uma oportunidade muito grande de evolução e de aprendizado e de exemplo para os outros, aquelas pessoas que sofrem de maneira resignada, que mantêm a sua fé, que não se revoltam. A tarefa delas está cumprida aqui nessa terra, Senhor, porque é nelas que nós nos espelhamos, é nelas que nós te procuramos, e é nelas que nós pegamos o exemplo para, quando chega a nossa vez, a gente poder fazer pelo menos um pouco do que elas fazem. Nós também te pedimos que olhe por todos aqueles que estão presos, que estão nos manicômios, que estão na rua, que estão sofrendo de doenças físicas, mentais, emocionais, psicológicas. Te pedimos por aqueles que não te conhecem, por todos os nossos irmãos desencarnados que estão aqui, que não sabem que desencarnaram, por todos aqueles que estão fazendo trabalhos edificantes aqui nesse nosso planeta, que todos nós sejamos protegidos, que sejamos iluminados, que sejamos fortalecidos. E agora, Senhor, o nosso coração cheio de gratidão, na Tua presença, que nós estamos sempre, mas agora a gente vai trazer essa visualização que nós fizemos de estar perto de Ti, naqueles locais que nos trazem mais a Tua presença,
a gente vai voltar, ainda de olhos fechados, visualizar o local onde nós estamos agora, onde está o nosso corpo físico agora, nesse momento. E ainda de olhos fechados, Senhor, nós queremos agora vibrar, a partir dos nossos corações, muita gratidão, muito amor, muita fé, muita esperança. Nós sabemos que nós somos fortes, que nós temos tudo que é necessário para vencermos as nossas provas, para nos fortalecermos cada vez mais e para andarmos sempre na seara do desenvolvimento, do progresso, e para podermos fazer aquelas tarefas que o Senhor nos confiou com tanto amor, e que nós sabemos que o Senhor nos conhece melhor do que todo mundo e sabe tudo que nós somos capazes de fazer. Então, que nós possamos ter essa consciência da nossa capacidade de fazer aquilo que o Senhor nos confiou para que seja feito nesse momento, nessa terra, nesse período de transição. E assim, Senhor, nós pedimos também que espalhe as suas bênçãos por todo esse planeta, todos os locais físicos desse planeta que sejam preenchidos nesse momento com essa energia maravilhosa que nós sentimos em nós. E que, se algum desequilíbrio energético exista, que ele seja absorvido e que as nossas mentes também contribuam para que a psicosfera dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, das nossas casas, dos lugares por onde a gente anda e do nosso planeta seja cada vez mais equilibrado. É com o coração cheio de gratidão, de amor, de esperança, de fé, nós nos despedimos agora, nós te agradecemos demais e nós esperamos ter essa consciência 24 horas por dia, acordados ou dormindo, de que o Senhor está sempre dentro de nós e que nós estamos envolvidos por Ti. Que assim seja, graças a Deus.